Salve fiel! Hoje vamos reviver o ano de 1988, uma temporada marcada pela superação e pela histórica conquista do 20º título paulista do Timão. Vamos explorar como o Corinthians se destacou no Paulistão, a campanha no Brasileirão e o surgimento de ídolos que marcaram o clube. O elenco do Corinthians de 88 estava repleto de jogadores que representavam a raça corintiana. Os goleiros eram Ronaldo Giovanelli, Carlos e Valdir Pérez. Na zaga, Marcelo, Denilson, Dama, Pinelha e Ari Bazão garantiram a defesa, enquanto as laterais eram Dida, Ayrton e Eduardo pela esquerda e Edson Boaro e César Parro pela direita. No meio-campo destacavam-se Birubiru, Wilson Mano e Márcio Bittencourt, com Gilberto Costa e Paulo César. Entre os meias tínhamos Everton Nogueira, Sérgio Gil, Edmundo Francisco, Paulo Sérgio, Eduardo Amorim e Wagner. E o ataque que deu trabalho para os adversários era composto por Paulinho Carioca, João Paulo, Marcos Roberto, Viola, Edmar, Ronaldo Marques, Paulinho Gaúcho, Dicão, Aguinaldo, João Carlos e Ricardo. Comandado por Jair Pereira, o Corinthians de 1988 combinava juventude e experiência, com estilo de jogo marcado pela disciplina tática e raça. Esse grupo entraria para a história com uma campanha estadual impecável. Naquele ano, o Paulistão tinha uma fórmula especial. A primeira fase dividia os 20 clubes em dois grupos, o A e o B. No primeiro turno, os times do grupo A enfrentavam os times do grupo B. E no segundo turno jogavam entre si nos seus respectivos grupos. Os 4 primeiros de cada grupo avançariam para a segunda fase. O Corinthians encerrou a primeira fase na liderança do grupo B com 11 vitórias, 4 empates e apenas 4 derrotas. Na segunda fase, os 8 classificados foram divididos em 2 grupos de 4 times. O Corinthians, no grupo B, ao lado de São Paulo, Palmeiras e Santos, terminou novamente em primeiro lugar, com 2 vitórias e 4 empates, garantindo a vaga na final. E na final contra o Guarani, que contava com nomes como Paulo Isidoro, Evaí e o Neto, que depois viria a ser jogador do Corinthians e acabou fazendo o primeiro gol aí na final também. No primeiro jogo, disputado no Morumbi, o Timão empatou em 1-1 com o Guarani, deixando tudo em aberto para o confronto decisivo. E o Dulcílio levou um tombaço ali. Olha o cruzamento para a grande área. Gol! João Paulo, se fizer o gol, olha só Sérgio Neri, na volta para Edson. No dia 31 de julho, no estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, o Corinthians venceu o Guarani por 1-0 com um gol histórico de Viola na prorrogação. Neto fora. Pois é, essa é a diferença, não é, do espírito profissional de um e de outro. Quem sabe o Neto agora se dá conta que tem que ser um profissional perfeito. Marcelo no ataque, olha o Corinthians, Wilson Mano ajeitou, bateu, Viola, gol! Esse foi o primeiro gol de Viola pelo clube, e ele entrou para a história ao garantir o 20º título paulista ao Timão, em plena casa do adversário. A Fiel fez a festa em Campinas. Campeão paulista! O campeão dos campeões! Após a euforia do título paulista, o Corinthians teve uma campanha modesta no Campeonato Brasileiro, terminando na 15ª colocação. Esse desempenho reforçou a necessidade de ajustes e reforços para as próximas temporadas.
Mesmo assim, o elenco se destacou em alguns momentos e começou a ganhar experiência para competições de nível nacional. Naquele ano, o Campeonato Brasileiro tinha um formato totalmente diferente de como conhecemos hoje em 2024. A começar pelo nome, que era conhecido como Copa Brasil ou Copa União. Haviam 24 clubes que eram divididos em dois grupos, o Grupo A e o Grupo B. Na primeira fase havia primeiro e segundo turno. No primeiro turno, os times do Grupo A enfrentavam os times do Grupo B em 12 rodadas, e os dois melhores colocados de cada grupo se classificavam para a parte final do torneio. No segundo turno, zerava-se a pontuação e começava de novo o campeonato. Porém, os times do Grupo A se enfrentavam entre si e os times do Grupo B se enfrentavam em 11 rodadas. Os dois melhores colocados de cada grupo se juntavam aos outros 4 que já estavam classificados do primeiro turno. E havia o TPG, que era a sigla de total de pontos ganhos nos 2 turnos, que era o critério para rebaixamento e para desempate. Para o rebaixamento era somada a pontuação do primeiro e do segundo turno. Os 4 clubes que menos pontuaram eram rebaixados, não importando de qual grupo fossem. Eu vou explicar na prática agora para você entender o porquê que o Corinthians não se classificou. Tem a ver com o TPG. No caso do Corinthians, no primeiro turno, ele participa do grupo B, ficou em 10º lugar. Somou um total de 10 pontos. E no grupo dele, Vasco da Gama e Grêmio se classificaram. Quando voltamos para o segundo turno, o Vasco, que já estava classificado, ficou na zona de classificação novamente, então abrindo espaço para outro clube. O Cruzeiro ficou em segundo e se classificou. A gente olhando aqui, o Corinthians ficou em terceiro, poderia ter se classificado, mas é aí onde entra o TPG, que é o critério para desempate. Como o Vasco havia se classificado nos 2 turnos, o Bahia, que tinha o TPG maior, acabou se classificando. Aí a segunda parte era o mata-mata, como já conhecemos, né? Um jogo de ida, um jogo de volta, e o Bahia foi campeão em cima do Internacional. E você deve estar se perguntando sobre a Copa do Brasil. Em 1988, a Copa do Brasil ainda não existia. Esse campeonato só seria criado no ano seguinte. Então, naquele ano, o Corinthians focava suas atenções no Campeonato Paulista e no Brasileirão. E aí, fiel, gostaram de relembrar essa temporada histórica? Deixe nos comentários qual foi seu momento favorito de 88 e o que vocês acham desse elenco. Não se esqueça de se inscrever para acompanhar nossa série e relembrar temporada por temporada da história do Timão.